Se você está pensando em investir no exterior, mas quer fazer de uma maneira mais inteligente, uma das melhores escolhas é investir em ETF irlandês. Por quê? Eu já falei em alguns vídeos aqui no canal que o ETF irlandês tem uma baita economia tributária na parte de impostos e também na parte de sucessão. Mas após falar muito sobre isso nos vídeos, eu vou agora mostrar para vocês 5 ETFs irlandeses que eu tenho na minha carteira pessoal e que eu gostaria que vocês também tivessem na carteira de vocês. Por quê? São ETFs que, com bom planejamento financeiro e um bom aporte nele, regularmente, a gente consegue mirar para um futuro próspero com rendimentos bons. Mas antes de mostrar os 5 ETFs, eu vou explicar rapidamente por que vale a pena a gente investir nos ETFs irlandeses, Como eu já falei aqui, o ETF irlandês ele tem uma economia tributária na parte dos dividendos. Enquanto os ETFs americanos listados na bolsa americana, que não são domiciliados lá na Irlanda, vai ser retido na fonte o teu dividendo em 30% nos ETFs americanos. Então, se tu fosse receber $100, $30 ia para impostos no ETF americano. Enquanto isso, no ETF irlandês, você vai pagar apenas 15% sobre os dividendos. Uma economia aí já de 50% referente aos impostos. Enquanto tu ia pagar $30 naquele ETF, tu vai pagar agora somente $15. Então já é uma baita economia. Outra grande questão, para quem já tem ativos superiores a $60 mil investido lá fora, já começa a fazer sentido. Por quê? Lá nos Estados Unidos, quando tem a partir de $60 mil, tu começa a ser cobrado o tax americano. Então, caso tu venha falecer, a tua família, teus herdeiros, para acessar aqueles ativos, eles vão ter que pagar o tax americano, que pode chegar até 40%. Então, imagina se tu tivesse $1 milhão investido lá nos Estados Unidos, investido na bolsa americana, e tu venha falecer, a tua família vai pagar $400 mil de impostos somente para acessar esses ativos. Enquanto isso, na Irlanda, não possui impostos sobre herança. Então, tu não vai pagar nada para acessar esses ativos. Os ativos já vão ser transferidos para tua família imediatamente após a tua morte. Então, para quem investe lá fora acima de $60 mil, se é o seu caso, já vale a pena olhar com um pouco mais de carinho para o ETF irlandês para a gente se livrar desse imposto também. Mas agora que você já sabe por que investir em ETF irlandês é tão eficaz, eu vou listar para vocês os 5 melhores ETFs para vocês terem na sua carteira. O primeiro ETF é um ETF que ele é listado na Bolsa de Londres, ele é custodiado na Irlanda, só que ele vai replicar o índice do S&P 500. Então tu vai ter investido no ETF irlandês que ele vai replicar o índice da Bolsa americana. Ele vai investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como por exemplo Tesla, Microsoft, Nvidia, Apple, enfim. As 500 maiores empresas dos Estados Unidos vão estar dentro desse ETF e vão compor o índice. A gente tem ETFs lá nos Estados Unidos que replicam o S&P 500 muito famosos, como o IVV, o VOO, o SPY. Então a gente tem muito ETF que ele é listado na Bolsa Americana e ele replica a Bolsa Americana. Só que agora faz sentido a gente ter o ETF irlandês que ele vai continuar replicando a Bolsa Americana. E com isso tu vai ter economia tributária. Se a gente for pegar uma média histórica, o S&P 500 sempre teve um retorno de 10 a 12%, acumulado ao ano. Isso quer dizer o quê? Teve anos que caiu 20%, só que teve anos que subiu 50%. Então, na média, nos últimos anos, ele subiu entre 10 a 12% ao ano. Isso torna o ETF muito bom para acumulação de longo prazo. A gente olhar para o longo prazo e investir parte do nosso patrimônio lá fora, principalmente nesse ETF. O segundo ETF da lista é o ETF IWDA. Ele é um ETF que ele vai replicar, vai comprar ações somente de países desenvolvidos. Então, por exemplo, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, ele vai comprar empresas que estão somente nesse país. Então, tu não vai investir em países emergentes, somente em países desenvolvidos. Ele é uma boa alocação para quem visa tirar um pouco do patrimônio do S&P 500 e quer investir em outros países, para não concentrar 100% nos Estados Unidos. Então, a gente comprando esse ETF, que é um ETF irlandês, tu vai ter aquele benefício fiscal que eu falei, só que tu vai ter investido em vários países do mundo. Então, independente de uma guerra, tu tá bem alocado. Ele rendeu na média dos últimos anos de 8 a 10%. Mas se você não quer investir apenas em ETFs, que estão em mercados desenvolvidos, tu quer botar aquele pedacinho do teu capital numa pimentinha que pode subir muito, que é no caso dos países emergentes, porque nos países desenvolvidos as ações, o preço já está precificado que é um país desenvolvido. Então, se a gente quer maximizar nosso retorno, a gente tem que ter uma posição em países emergentes, como o próprio Brasil. E o próximo ETF da lista é o ETF EIMI, E-I-M-I, Ele é um ETF que ele vai só comprar ações de países emergentes. Então, empresas nesses países emergentes, como Brasil, China, Índia, África do Sul, México, vai ter ações de empresas listadas e que operam naquele país, listadas nesse ETF. Então, se tu quer ter aquela pimentinha na carteira, que países emergentes sempre tem mais oportunidade, ele é uma boa ferramenta de tu comprar ações de empresas listadas em países emergentes, sem precisar olhar o balanço, olhar tudo, porque o ETF já vai fazer esse trabalho para ti. Agora, se tu não quer investir somente em países desenvolvidos, ou nos Estados Unidos, ou em países emergentes, tu pode investir no mundo inteiro. E o ETF para te investir no mundo inteiro, investir globalmente, é o ETF VWRA. Ele é um ETF que vai comprar ações de empresas listadas no mundo inteiro. Não importa se o país é emergente
ou se é um país desenvolvido. Ele vai ter empresas do mundo inteiro. Nesse ETF, você vai investir em mais de 3 mil empresas, em mais de 50 países, por meio de um único instrumento, esse ETF. O bom de investir no ETF global, que o que é? Ele vai utilizar, né, a estabilidade do mercado desenvolvido, por exemplo, o mercado americano, o mercado alemão, porém também vai ter a oportunidade que tem em mercados de países emergentes, como o Brasil, o México, enfim. Então ele vai ter a estabilidade de mercados desenvolvidos e também a parte da pulverização, a parte de crescimento dos países emergentes. Então, se tu está buscando um ETF, né, que ele vai replicar o mundo inteiro, que tu não precise ficar rebalanceando tua carteira mensalmente, é uma boa oportunidade que o ETF vai fazer esse trabalho para você. Agora já falamos de ETFs listados no mundo inteiro, ETFs que operam em países emergentes, desenvolvidos, que operam no mundo inteiro. Só que agora eu vou falar do ETF, que é um ETF que está muito em alta nos últimos 10, 15 anos, que é um ETF que ele vai replicar empresas de tecnologia dos Estados Unidos. A gente sabe que as maiores empresas de tecnologia estão listadas nos Estados Unidos. Se a gente for pensar em uma empresa grande hoje de tecnologia, ela está nos Estados Unidos. Então Apple, Microsoft, Nvidia, estão tudo nos Estados Unidos. Então tem um ETF que ele vai replicar somente as empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Esse ETF é o ETF QQQJ. Ele é o ETF que ele vai replicar as 100 maiores empresas de tecnologia do índice Nasdaq. Então é uma boa ferramenta de tu se expor ao mercado de tecnologia sem precisar comprar ação por ação. Tu investe no ETF e ele faz esse trabalho para você. Lembrando que esses 5 ETFs que eu falei agora, eles são listados em diversas bolsas do mundo. Só que o domicílio fiscal desses ETFs é a Irlanda. Então com isso a gente consegue aquela economia tributária dos 15% em dividendos e também sem o tax americano. Então faz muito sentido a gente investir em ETFs irlandeses. Esse foi um vídeo mais rápido, foi um vídeo para eu falar dos 5 ETFs que eu tenho na minha carteira pessoal para ter a diversificação, né? Claro que cada perfil, cada pessoa tem um objetivo de vida diferente, tem um objetivo financeiro diferente. Então eu falei os ETFs aqui que eu tenho na minha carteira, faça pesquisa sobre esses ETFs, vê se ele faz sentido estarem na sua carteira também. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixa o like aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, mandar esse vídeo para um amigo que compra ETF, que não compra ETF, mas que vai começar a comprar agora, e principalmente ETFs irlandeses. Lembrando que uma corretora que eu gosto de indicar para comprar ETF irlandês é a XTB, tu consegue fazer Pix e comprar tudo por ali, vale a pena. Aqui na descrição tem um link para te abrir conta nela, demo, para te ver se vale a pena ou não vale comprar por meio dela. Espero que tu tenha gostado do vídeo